Bom dia, paz do Senhor Jesus, um bom domingo, uma excelente semana na presença do nosso bom Deus. Estamos dando início a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando as lições bíblicas CP Adulto, quarto trimestre do ano de 2020, a qual estamos estudando a revista, cujo título é A Fragilidade Humana e a Soberania Divina, o Sofrimento e a Restauração de Jó. O comentarista dessa revista é o pastor José Gonçalves. A nossa igreja é a Assembleia de Deus, o Senhor é a nossa porção, nosso pastor presidente, pastor Normandi Umburana, nossa pastora dirigente, pastora Socorro Umburana. Nesta lição, estudaremos o discurso do terceiro amigo de Jó. As lições anteriores, nós estudamos o discurso de Elifaz e Bildade. Hoje, nós estaremos estudando o discurso de Zofar, que foi o terceiro amigo de Jó. A tese que este último defende é de que o justo não passa por tribulação, ou seja, para ele, se houver tribulação é porque não há justiça na vida da vítima. Essa teologia já esteve muito presente em nosso país. A ideia de que o sofrimento, as tribulações da vida e outros dilemas humanos não são para os cristãos. Alguns tempos atrás, e às vezes até hoje ainda permeia essa teologia de que quem é cristão, quem é crente, quem é evangélico, não pode ter nenhuma doença, porque se tiver doença está pecando. Se está passando por um sofrimento, se perdeu alguns bens materiais, é porque está pecando, e é a mão de Deus pesando sobre a pessoa. Então, essa é uma teologia que foi usada por Zofar. Mas ele usou essa teologia porque era o que eles tinham. Eles não têm o que nós temos hoje, que é a palavra do Senhor. Eles não tinham nenhum instrumento ou um ponto de partida para entender que tudo é pela graça do nosso Senhor, que os justos sofrem, os injustos também, que os justos prosperam, os injustos também, e que nem sempre é a lei da semeadura, mas que também a lei da semeadura existe. Entretanto, as Escrituras nos mostram claramente que quem está em Cristo não significa que tenha ausência de problemas e provações, mas que há uma grande diferença na forma de passar por eles. Uma firme convicção de que Cristo passa junto. Podemos passar por tribulações, podemos passar por angústia e aflições, mas sabemos e temos a confiança de que Cristo está passando conosco. Aleluia! E é isso que nós vamos aprender nesta lição de hoje. Amém? Então, agora continuando, o título da nossa lição, de número 8, é A Teologia de Zofar. O justo não passa por tribulação? É um questionamento. E aí? O que nós achamos? Os bons não passam por tribulações? Só os maus é quem sofre? Só? Então, nós vimos com o comentário anterior que o sofrimento é para os justos e também para os injustos. A diferença é que quando nós estamos na presença do Senhor, nós passamos com Cristo. Quando não se está na presença do Senhor, o justo, aliás, o que estão passando por tribulação que não é justo, passa de uma forma diferente. E há a lei da semeadura. Plantou mal, colhe o mal, plantou bem, colhe o bem. Mas nem sempre quem está passando por tribulação é porque está colhendo algo que cometeu de errado, de injustiça, ou porque tem pecado escondido, que é onde gira toda essa teologia, o discurso desses três amigos de Jó, Eliú, Bildade e Zofar. E a gente vai perceber nessa lição que a cada vez que ia mudando de um amigo de Jó para outro, eles iam cada vez atacando mais, sendo mais ferino com a vida de Jó, porque os três saíram para se condoer com ele, com
a miséria em que ele estava passando no momento. E, no entanto, cada um foram mostrando o remorso, a verdadeira personalidade e o sentimento que eles tinham em relação a Jó, acusando ele de coisas que ele não fez, e cada vez a acusação iria crescendo mais de uma forma tão ferina, que Jó já estava passando por tantas tribulações e ainda tinha ali os amigos do lado dele. Mas Jó, em tudo, ele não blasfemou contra Deus. E em tudo ele confiou em Deus, mesmo questionando, fazendo alguns questionamentos, mas ele confiou no Deus grande e poderoso, que é o nosso Deus. A leitura diária se encontra na segunda-feira em Jó, capítulo 11, versos 4, que vem com o questionamento: é possível auto-justificar-se diante de Deus? Terça-feira encontra-se em Jó, capítulo 11, versos 5 e 6, que vem com questionamento: quem pode conhecer a verdadeira sabedoria de Deus? Quarta-feira está em Jó, capítulo 11, versos 7 e 8, que vem com questionamento: quem pode desvendar o mistério de Deus? Quinta-feira está em Jó, capítulo 11, versos 9 e 10, com questionamento: quem poderá impedir os planos de Deus? Sexta-feira, Jó, capítulo 20, versos 4 e 5, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos maus é momentânea? Sábado, Jó, capítulo 20, versos 6 e 7, que vem com o último questionamento: o ímpio porventura desaparecerá? Então, essa é a leitura diária. Agora vamos passar para a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra no livro de Jó, capítulo 11, dos versos de 1 a 10, e o capítulo 20, dos versos de 1 a 10. A gente vai perceber aqui que Zofar, ele foi o terceiro amigo de Jó a falar. Quer dizer que os outros três todos falaram, todos os três eram idosos, anciãos, como é citado na palavra do Senhor, que para eles, os anciões, eles tinham mais de 100 anos, então quer dizer que Elifaz era o mais velho dos três, depois viria Bildade e por último Zofar, que era o mais novo dos três anciãos. E quer dizer que ele, por ter falado no terceiro discurso, a terceira pessoa a discursar, ele foi mais ferino em relação a Jó em suas acusações, mas ele só fez 2 discursos. Os outros, cada um dos outros 2 amigos de Jó fizeram 3 discursos, somente Zofar que fez os 3 discursos, e nós encontramos o discurso dele em Jó capítulo 11 e também em Jó capítulo 20, que diz assim a palavra do Senhor. Jó capítulo 11, versos de 1 a 10, diz assim: então respondeu Zofar o Namatita e disse: porventura não se dará resposta a multidões de palavras? E o homem falador será justificado? As tuas mentiras se hão de calar os homens? E zombarás tu sem que ninguém te envergonhe? Pois tu dissestes: a minha doutrina é pura, limpo sou aos teus olhos. Mas na verdade, provera a Deus que ele falasse e abrisse os seus lábios contra ti, e te fizesse saber os segredos da sabedoria, que é múltiplice em eficácia, pelo que sabe que Deus exige de ti menos do que merece a tua iniquidade. Versos 7. Porventura alcançarás os caminhos de Deus ou chegarás à perfeição do Todo-Poderoso? Como as alturas dos céus é a sua sabedoria, que poderás tu fazer? Mais profunda é ela do que o inferno, que poderás tu saber? Mais comprida é a sua medida do que a terra e mais larga do que o mar? Se ele destruir, encerrar ou juntar, quem o impedirá? Vamos agora para Jó capítulo 20, versos de 1 a 10, que diz assim a palavra do Senhor. Então respondeu Zofar o Namatita e disse: visto que os meus pensamentos me fazem responder, eu me apresso. Eu ouvi a repreensão que me envergonha, mas o espírito do meu entendimento responderá por mim.
Porventura, não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? Ainda que a sua altura suba até o céu e a sua cabeça chegue até as nuvens, como o seu próprio esterco perecerá para sempre, e os que viam dirão: onde está? Como um sonho voa e não será achado, e será afugentado como uma visão da noite. O olho que o viu jamais o verá, nem o olhará mais para ele o seu lugar. Os seus filhos procurarão agradar aos pobres e as suas mãos restaurarão a sua fazenda. Aleluia. Então aqui é o discurso de Zofar em relação a Jó. Agora nós vamos para o texto áureo que se encontra em Jó, capítulo 11, versos 18, que diz: e terás confiança, porque haverá esperança. Olharás em volta e repousarás seguro. Oh, aleluia! Essa mensagem nos mostra que quando a gente tem confiança, há esperança. A gente pode olhar em volta, ver tudo se acabando, ver aflição, tempestade, a nossa vida, aleluia, saindo do lugar, aleluia, pessoas nos julgando, nos apontando, dizendo que nós estamos em pecado, que fizemos coisas que não agradam a Deus, mas repousaremos seguro por conta da nossa consciência, mas principalmente, aleluia, porque o nosso Deus está conosco. Quando a gente confia nele, a gente tem esperança, a gente pode ver tudo saindo do lugar, mas estamos com o Senhor e repousando seguro. Aleluia, glória a Jesus. A verdade prática é que, segundo as Escrituras, até mesmo o justo passa por tribulação. Então, a gente vai ver na palavra do Senhor, a gente conhece muitas histórias de pessoas justas, como Jó, que passou por tribulação e não sabia por que estava passando aquilo, e seus amigos estavam ali acusando ele de pecado, porque o discurso de todos os três era isso, de que Jó tinha pecado oculto, que ele estava, aleluia, escondendo o que estava fazendo. Mas a gente vê, nós que somos os leitores da palavra do Senhor, sabemos que o próprio Senhor, ele interveio a favor de Jó, que ele comprovou que Jó era justo e não blasfemou do Senhor. E também outros mais, Rico e Lázaro. Quem conhece a passagem de Rico e Lázaro, Lázaro ali sofrendo que só, mas e o rico comendo do bem, do melhor, prosperando, e Lázaro não tinha nada. Mas quando chegou naquele grande dia, ele foi recolhido pelo Senhor, ele foi para o seio de Abraão, enquanto o rico foi para o inferno, porque ele foi condenado, porque ele não fazia o bem. Enquanto Lázaro estava ali na sua porta, passando, mendigando, passando por miséria, ele nunca olhou para ele, para ajudar. Ele só queria viver em uma vida de libertinagem, curtindo tudo e esquecendo de ajudar o próximo. E aí Abraão diz: o teu galardão tu recebeu em terra enquanto vivo, e Lázaro está recebendo agora, depois de morto, porque a gente sabe que nós temos, depois desta vida, nós temos uma vida eterna do lado do Senhor, se formos fiéis a Ele, se aceitarmos a Ele como o nosso único e suficiente Salvador. E as Escrituras mostram mais outros e outros justos que passam por tribulação. Aleluia! Quando a gente começa a ler a palavra do Senhor, a gente vai vendo pessoas como José e outros mais. E tem vários exemplos. As Escrituras mostram isso. Ponto central: o justo passa por tribulação. Então, isso é real. O justo passa por tribulação. E não é porque ele está em pecado, e sim porque o Senhor pode estar provando ou algo parecido. Pode ter sido, aleluia, uma situação que venha fazer com que venha receber uma bênção maior, ou por estar sendo testado a fé, algo está acontecendo e Deus tem o controle de tudo. Amém? Então agora vamos para a introdução.
Na introdução, nós vimos o quê? Que nesta lição nós veremos o discurso de Zofar, o último amigo de Jó a falar na série de debates. Está lá em Jó, capítulo 11 e também no capítulo 20. Esses 2 capítulos estão só no debate ou no discurso de Zofar, fazendo acusações ferrenhas contra a vida de Jó. Ele insistirá na tese de que o justo não passa por tribulação, a semelhança do que pensavam seus amigos Elifaz e Bildade. Então, para eles, naquele período, eles achavam que se a pessoa tinha uma vida boa, é porque era justo. Se a pessoa estava passando por alguma tribulação, estava na miséria, é porque estava em pecado e Deus estava pesando a mão. Era esse o discurso dos 3 amigos de Jó. Mas Jó, ele estava sentindo na pele. Ele reconheceu que ele era um pecador, mas que ele estava diante do Senhor bem, porque ele sempre estava em comunhão com o Senhor, ele oferecia sacrifícios, como a gente já viu nas outras lições anteriores, tanto por ele como pelos filhos, sempre acordando nas madrugadas e fazendo os sacrifícios, adorando ao Senhor, temente ao Senhor, como o próprio Senhor diz, visto meu servo Jó, não há outro como ele na terra, temente ao Senhor, justo e sincero. Então, a teologia deles, que vinha para confrontar uma teologia muito fraca, porque Jó sabia que ele era justo, que ele não estava cometendo um pecado como os seus amigos estavam ali, insistentemente fazendo com que ele viesse confessar algo que não tinha feito. E era isso que Satanás queria, que Jó confessasse. E principalmente se o Senhor tocasse no Jó, nos bens de Jó, na saúde de Jó, ele achava que Jó fosse blasfemar contra o Senhor. E praticamente o discurso de Zofar é um pouco parecido. Toca na saúde dele que tu vai ver que se tu tocar, ele vai lá, se arrepende e tu vai dar tudo de novo. Então ele só está assim porque tu está dando para ele. É isso que Satanás questionava com o Senhor, mas Jó provou que não era bem assim. Continuando. Zofar, ele é mais duro e impiedoso na acusação contra Jó. Então, dos 3 amigos de Jó, todos os 3 foram duros com Jó, mas o mais duro foi esse terceiro amigo, Zofar. Ele foi impiedoso, acusando Jó tremendamente de coisas que ele nunca havia feito, até de roubo, de que não cuidava das viúvas, das pessoas que necessitavam. Então ele foi muito duro na sua acusação, impiedoso mesmo, foi áspero, arrogante com Jó. Zofar, ele acusa Jó de levantar contra a sabedoria divina e aconselha Jó a se voltar para Deus, a voltar-se para Deus. Então Jó, ele reconhece a sabedoria de Deus. Ele sabe que Deus é soberano, é divino, sábio em tudo. E ele nunca questionou isso. O que ele estava querendo era que entendesse que ele estava passando por uma situação a qual ele não tinha culpa, que não tinha pecado escondido, que ele não estava cometendo pecado, como seus amigos estavam acusando. Ao contrário de seus amigos, ele faz esses 2 discursos e suficiente para derramar seu ressentimento contra o patriarca Jó, de uma forma arrogante e áspera. Então ele acusa dizendo que Jó não estava reconhecendo a sabedoria de Deus. Ele achava que Deus é sábio, que ele quis dizer isso, Deus é sábio, ele sabe que tu está passando por isso, é porque tu está pecando, tu está argumentando aí, porque Jó, a cada discurso que seus amigos iam falando, ele tinha a resposta, ele sempre rebatia, provando, mostrando que ele não estava em pecado, e os seus amigos insistindo, inclusive a cada vez que Jó não fazia o que eles queriam que Jó confessasse algo que não tinha feito, e como Jó não confessou, porque verdadeiramente ele não estava em pecado, então os seus amigos cada vez mais ficavam irado, arrogante, áspero com Jó, é tão tal que chegou ao terceiro amigo a ser mais duro e mais impiedoso com Jó. Agora nós vamos para o tópico 1, que o tema é: Deus se mostra sábio quando aflige o pecador. Esse aí faz parte do discurso de Zofar. Ele acha que Deus
ele acha não, o discurso dele é que ele diz que Deus mostra sábio quando aflige o pecador, como se todo mundo que passa por uma aflição é porque Deus que está mostrando a sabedoria e está indo contra essa pessoa e fazendo com que ela perca tudo que tem, que ela passe o sofrimento. E a gente bem conhece que não é assim, que Deus ele é transcendente, mas ele é imanente, ele se preocupa com o ser humano e que muitas vezes o ser humano passa por situações para poder crescer espiritualmente, para se receber bênção, ele tem que ser provado, nós precisamos ser provados, e o Senhor é o nosso oleiro, e nós somos um vaso de barro na mão do Senhor. Aleluia. Então, vamos para o subtópico 1, que diz: Deus grande e sábio. Verdadeiramente Deus é grande e sábio. Zofá defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Então, para Zofá, ele achou ali que não, Deus é sábio, tu tá passando por isso é porque o Senhor, ele sabe de tudo, ele viu que tu pecou, e aí ele derramou a mão dele, a ira dele, o julgamento dele sobre a tua vida. Então, para Zofá, os bons jamais passam por tribulação. E ele disse que se o Jó estava passando por aquilo é porque Deus viu, Deus sabe, ele é sábio, ele é grande, por isso ele estava punindo Jó. Porque Zofá, na realidade, Zofá e seus outros 2 amigos, Elifaz e Bildade, eles não sabiam da conversa, do diálogo entre Deus e Satanás. Deus mostrando para Satanás que Jó era um homem íntegro, sincero e honesto e temente a Deus. Eles não sabiam disso, por isso as acusações. Mas todo o tempo Jó estava ali, mostrando para ele, se defendendo, mostrando que precisava de que uma audiência com Deus, para que Deus viesse dizer para ele por que ele estava passando por isso, porque essa teologia é muito falha, de dizer que quem passa por tribulação só são pessoas más e que pessoas boas não passam por tribulação. E ele, sendo uma pessoa boa, temente ao Senhor, estava ali passando por aquilo tudo, perdeu sua família, perdeu os seus bens, perdeu seus amigos, porque até os próprios amigos se afastaram dele, seus servos se afastaram dele, a própria esposa pediu que ele amaldiçoasse Deus e depois morresse. Então ele passou por tudo isso e por último ele perdeu a saúde, o inimigo tocou na saúde dele. Então ele queria entender com Deus, que Deus explicasse para ele, porque ele não sabia que Deus já tinha lá no começo dito que ele era temente ao Senhor e justo e sincero. Mas ele queria saber disso. E no momento o Senhor ficou em silêncio enquanto tudo isso acontecia. E muitas coisas acontecem na nossa vida e o Senhor está em silêncio, mas está trabalhando. E a gente tem que confiar no Senhor. Somente confiar. Continuando. Por outro lado, os bons jamais passam por tribulação. Para Zofá, se alguém deve algo, tem que pagar. Com dureza, o terceiro amigo de Jó, Zofá, ele não demonstra a mínima compaixão pelo sofrimento de Jó e o acusa de se comportar mal como um animal irracional, um jumento que não tem entendimento. Está lá em Jó capítulo 11, versos 12. Então ele compara Jó com um animal. Não, tu é um animal irracional, porque a gente está te mostrando que tu está fazendo algo de errado, mas tu está ali teimando, tu quer mostrar que tu é santo. Para com essa tua teimosia, tu tá igual um jumento, um animal irracional, que não tem entendimento, e tu sabe que tu fizeste. É isso que eles queriam mostrar. Eles estavam acusando Jó de ser igual a um animal, se comportando como um animal irracional, que não tinha entendimento, que eles estavam ali explicando para ele e Jó não queria absorver o que eles queriam dizer. E também acusou Jó de se defender com palavras exageradas, desrespeitosas, cheias de justiça própria e ignorantes sobre as coisas de Deus. Está lá em Jó capítulo 11, versos 2 a 6. Então, para eles achavam que Jó, ele não estava entendendo o que ele estava se fazendo de desentendido sobre o que eles estavam questionando. Eles estavam ali com essa dureza, dizendo que Jó não demonstrava uma mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca. Eles não estavam tendo essa mínima compaixão pelo sofrimento do patriarca de Uz,
ao acusá-lo. Eles estavam acusando Jó de se comportar como um animal irracional, como já foi dito, né? E também de não perceber a sabedoria divina na condução das coisas. Que se estava acontecendo tudo isso, Deus estava conduzindo. Tu está passando por isso, é porque Deus está com a mão dele derramada sobre ti, colocando a mão dele sobre você. Para Zofar, Jó se valeu na defesa de palavras exageradas, está lá em 11 versos 2, que usou palavras desrespeitosas, lá em 11 versos 3, cheias de justiça própria, se auto-justificando, 11.4, e ignorantes sobre as coisas de Deus. Capítulo 11, versos 5 e 6. Eles achavam que Jó, ele estava se defendendo de maneira errada, porque Jó estava exagerando nas palavras, sendo desrespeitoso, que estava se auto-justificando perante Deus, e que ele era ignorante às coisas de Deus. E Jó, na verdade, ele estava se defendendo do que ele estava passando e das acusações, até mesmo que seus amigos estavam fazendo contra ele, porque o sofrimento de Jó foi tamanho, como a gente já conhece a história dele, e ainda tinha os 3 amigos que saíram de casa, dos seus lares, para ir ajudar, ali, confortar, consolar o Jó, e na realidade eles terminaram foi que acusando firmemente, ferinamente o seu amigo Jó. Vamos agora para o subtópico 2, que o título é: Deus não é indiferente à ação do ímpio. Zofar acreditava que Jó havia se autodeclarado puro e sem culpa. Jó, capítulo 11, versos 4. Confere também 9, versos 21 e 10.7. 10, versos 7. Zofar cria também que Deus não é indiferente à ação do ímpio, como Jó parecia ter sugerido. Então, ele diz que, para ele achava que Deus não era indiferente à ação do ímpio. Zofar via esse distanciamento. O deísmo que a gente viu na aula passada, que deísmo é que Deus, ele fez ali todas as coisas, mas se afastou de tudo. Criou os céus e a terra, mas se afastou. Ele fez a terra ali, fez os seres humanos e deixou. Só vai lá para punir, pronto, e esquece, não olha. Mas Deus é transcendente, mas ele também é iminente. Ele tem um amor em se relacionar, o desejo de se relacionar com o ser humano. E Zofar, ele não acreditava nisso. Ele não tinha essa visão de que Deus também se preocupava com todos os que passam por prova. Pela própria palavra do Senhor diz que por ele todos seriam salvos, mas as pessoas não abrem o coração para o Senhor. E a escolha é nossa, o livre-arbítrio, o Senhor nos deu foi para isso, para escolhermos o caminho que a gente quer seguir, se é estar com Ele, servindo a Ele, sendo obediente a Ele, ou servindo ao mundo, sendo escravo do diabo, de Satanás. Mas Jó estava ali mostrando que ele estava sendo sincero, temente a Deus, que ele não pecou, que ele não fazia isso. E Zofar e seus amigos não acreditavam na defesa de Jó. Assim Zofar, se Deus debatesse com Jó, como era o desejo Jó queria conversar com Deus, mas Zofar diz que se Deus tivesse esse momento com Jó, como era desejo de Jó, então não haveria dúvidas de que ele ficaria contra o patriarca e não a seu favor. Então ele achava que se Deus tivesse esse momento com Jó, Deus ia ficar contra Jó. Era o pensamento dele, porque eles acreditavam que Jó estava em pecado. Eles não estavam acreditando que Jó estava ali falando a verdade na sua defesa. Nesse embate, Deus revelaria a Jó os segredos de sua sabedoria, e o homem de Uz veria que ele estava sendo sábio em tratá-lo como merecia. Logo, Jó seria condenado. Então, para Zofar era isso. Se Deus tivesse esse momento com Jó, Deus iria condenar Jó, Deus iria pesar mesmo a mão sobre ele e não ia ficar a favor dele, porque ele estava em pecado. É esse o pensamento de Zofar. Então, ele diz que Deus, ele é indiferente com o ser humano, e que se Deus tivesse esse encontro com Jó, aí sim que Jó ia ser revelado, que Deus não estava a favor dele, por isso que estava passando por tudo isso. Então, agora vamos para o subtópico 3 do tópico 1, que diz que tolos se passando por sábios. Jó
reage com ironia, sabedoria defendida anteriormente por seus amigos e agora por Zofar. Porque a cada discurso que seus amigos iam lançando contra Jó rebatia e com ironia, porque ele estava vendo como é que vocês estão conjecturando, né? Como é que vocês vieram para me consolar, para se condoer comigo e estão me acusando? E aí ele rebatia com ironia. Então, se vocês são tão sábios, então mostra aí para mim a sabedoria de vocês, porque eu estou provando para vocês que eu estou falando a verdade, que eu não estou em pecado, não tem pecado oculto, mas vocês continuam me acusando. Então Jó, ele sempre se defendia com ironia e mais ainda com Zofar, porque Zofar foi muito rígido, muito duro com Jó. Por tudo que ele estava passando, estava vendo ali o infortúnio de Jó, a miséria que ele estava passando, mas continua ali. Além de tudo que ele estava passando, ainda estava ali com acusações. E quantos de nós, né, passamos por isso? Mas glória a Deus por isso. Aleluia. Deus santo, Deus poderoso, sofrer aflição pelo nome do Senhor é bom, igreja. Então, continuando, vós, porém, sois inventores de mentiras, e vós todos, médicos que não valem nada. Está lá em Jó, capítulo 13, versos 4. Olha aí o que Jó responde para eles. Vocês são mentirosos, estão inventando mentira ao meu respeito. Vocês são médicos que não valem nada. Então Jó também afirma que eles são médicos. Então foram para lá para cuidar de Jó, uns médicos que em vez de cuidar estavam adoecendo mais Jó. Mas para a glória de Deus, até esse servo patriarca dos patriarcas também estava confiando no Senhor e não se entregou nem mesmo para as acusações. Ele confiou no Senhor, como diz, aleluia, glória a Jesus, na nossa leitura no textual, e terás confiança porque haverá esperança, olharás em volta e repousarás seguro. Jó capítulo 11, verso 18, era assim que Jó se sentia. Ele tinha confiança e esperança do nosso Deus e estava seguro de que ele ia sim, aleluia, te ter a resposta do Senhor, mostrando, comprovando que ele era sim fiel ao Senhor e que não tinha cometido nenhum tipo de pecado. Este, juntamente com seus amigos, havia se levantado como legítimo representante do verdadeiro saber. Zofar, pois, se pretende representar o próprio Deus em seus discursos. Jó capítulo 13. Então, ele tentou mostrar que tinha uma sabedoria maior do que todos. Zofar, ele queria ser um homem sábio. Ele mostrar para Jó que ele tinha uma sabedoria, que ele conhecia mais a Deus e que se ele estava passando por tudo aquilo ali é porque ele sabia que Deus estava pesando a mão. Zofar queria mostrar isso, que ele tinha uma sabedoria, um conhecimento e estava representando Deus ali na sua fala. E a gente sabe que Deus não estava com ele tão tal que no final o Senhor foi e disse que todos os três estavam errados e que teriam que levar um sacrifício para Jó, orar por eles. Amém? Continuando. Jó está resoluto em deixar os amigos e ir à procura de Deus. Mas eu falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Jó capítulo 13, versos 3. Porque ele estava se defendendo perante os amigos e os amigos não estavam compreendendo ele. Ao invés de compreender, estavam acusando Jó. Então ele disse, eu não quero mais saber de me justificar para vocês. Vocês não querem me ouvir, vocês só me acusam. Então eu vou procurar a Deus, porque Ele sim, Ele vai me ouvir, Ele vai me entender e Ele vai me responder. Então Jó, ele teve essa convicção. E muitas vezes a gente também fica buscando ajuda nos nossos amigos, resposta no homem, resposta em algo aqui nesse mundo. E a nossa resposta está em Deus. A gente tem que buscar Ele, porque Ele sim é quem está para nos defender. Ele sim quem pode ser o nosso advogado, o nosso juiz, o nosso promotor. Ele é quem está ali por nós. Aleluia, glória a Jesus. A gente tem que confiar nesse Deus lindo, porque tudo que Ele faz por nós é perfeito. O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto
que seus amigos desconheciam por completo, e quando revelada, ficaria ao seu lado. Conferir lá no capítulo 28, onde Deus, aleluia, ele revelou, né? No lugar dos julgamentos dos homens, há uma sabedoria do alto, que sonda os corações dos que são chamados pelo nome do Senhor, pois estes não vê como os homens vê. 1 Samuel capítulo 16, verso 7. O Senhor, ele vê o coração. As pessoas nos olham e vê o exterior. As pessoas sabem algo da nossa vida porque outro contou e não sabe nem se o que foi falado é verdade. Mas o nosso Deus não, Ele nos conhece por dentro e por fora, mas Ele olha para o nosso coração enquanto o homem olha para o nosso exterior. Eles tiram conclusões do que eles acham que é certo, eles têm um preconceito sobre as nossas vidas. Aleluia, glória a Jesus. A síntese do tópico 1. Deus é grande e sábio. Os amigos de Jó tentam se passar como representantes dessa sabedoria. Ninguém pode ser representante de Deus neste mundo com sabedoria total. O nosso Deus é quem é o nosso advogado, é o nosso juiz, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é a sabedoria em pessoa. Nós devemos pedir a sabedoria ao Senhor, mas não podemos dizer que somos representantes de Deus no lugar, tomando praticamente o lugar de Deus, acusando e julgando pessoas por situações em que às vezes são até falsas, são inverdades, e terminamos que matando alguém espiritualmente, empurrando alguém para o pecado, empurrando alguém no abismo, e isso podemos ser cobrados do Senhor e perdermos até a nossa salvação e o galardão que o Senhor tem para nos dar. Aleluia. Então que venhamos estar refletindo. Agora vamos para o tópico 2. O tópico 2 fala da conversão como resposta à aflição. Então vamos lá. O subtópico 1 do tópico 2 tem como tema purificação moral. Nos versículos 13 a 20 do capítulo 11, Zofar conclui seu discurso sobre a situação de Jó. Ele não tinha dúvida, Zofar não tem dúvidas de que Jó está em pecado. Ele continua ali, na certeza, tu está em pecado, Jó. Tu está em pecado. Não tenho dúvida nenhuma disso. Ele estava ali, acirrado, querendo provar por A mais B que Jó estava pecando. O patriarca está em pecado e por isso a única forma de ele se estabelecer é por meio de uma purificação moral. Para Zofar, portanto, ele conclama Jó ao arrependimento e à conversão. Ele acha que Jó tem que se converter, tem que se arrepender e se converter. Quantos e quantos de nós dizemos, fulano está assim, precisa se converter de novo. Nós pecamos até falando isso. A gente não sabe o que a pessoa está passando e a gente fica dizendo isso. Julgando, sendo juiz de pessoas, sendo advogados, sendo promotores. E a gente sabe que esse papel é do nosso Senhor, Ele virá para julgar, Ele vai ser o juiz e Ele é o nosso advogado. E muitas vezes a gente está tomando esse papel, fazendo como esses amigos de Jó fizeram com ele. Ele enumera 3 passos para que isso aconteça. Então, para Zofar, a única forma de Jó se restabelecer é por meio de uma purificação moral. Através de quê? De 3 passos. Quais são esses passos? Através da conduta correta, está lá no versos 13, através da oração, no versos 13, e através da renúncia ao pecado, no versos 14, capítulo 11, versos 14. Então, segundo Zofar, se Jó cumprisse essas condições, que é conduta correta, oração e renúncia ao pecado, reconhecendo que estava em pecado, Deus o restauraria de sua miséria. É praticamente o que o diabo queria que Jó fizesse, né? E se Jó tivesse feito isso que eles queriam que Jó fizesse, Jó estaria fazendo o que o Satanás estava dizendo para Deus. Toca na ferida dele para tu ver como ele vai blasfemar e ele só vai te adorar se tu restaurar isso, se ele confessar. Então, Zofar queria que Jó fizesse isso. Mas Jó, ele sabia que ele não podia fazer. Porque se ele fizesse, ele estava assinando a sentença dele de que ele estava errando verdadeiramente.
e ele sabia da honestidade dele, da santidade dele. Então, continuando, Zofar, ele conclama Jó ao arrependimento e à conversão. A ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna, visto como teologia do moralismo salvífico ou legalismo religioso. Então, aqui eles tinham... Zofar estava olhando mais pela questão do legalismo religioso, do moralismo. Tipo, se eu agir dessa forma, eu vou ser salva. Se eu obedecer só a lei, eu vou ser salvo. Eu sou salvo pelos meus méritos, pelo que eu estou fazendo, pelas minhas ações. É a questão do legalismo religioso, é como os fariseus e os saduceus da época. Eles olhavam para o legalismo religioso e esquecendo que a graça vem do Senhor, que a salvação vem pela graça e não pelas obras, que não é mérito nosso, não é meritocracia. Entretanto, a ideia do arrependimento de Zofar é mais da natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia do moralismo salvífico em vez da graça divina. Nesse aspecto, o arrependimento não passava de um mero ritual. Na teologia de Zofar, a simples prática desses ritos traziam consigo o poder de conferir o favor divino. Ou seja, se eu oro, se eu jejuo, se eu me consagro, se eu leio a palavra, pronto, eu já estou salvo. A gente sabe que não é assim. É pela graça do Senhor. É pela graça do Senhor. Não é pelas minhas obras, e sim pela graça. Na verdade, isso era o que se conhece hoje como legalismo religioso. Amém? A graça. Apenas Jesus me faz aceitável na presença de Deus. Eu me prostro junto aos demais pecadores perante Ele. Aí lembramos daqueles dois, aleluia, que estavam orando. Um dizia, eu sou santo, eu oro, eu jejuo. E o outro disse, aleluia, eu sou pecador. Nem olhar para o Senhor ele não tinha coragem. E ele estava ali reconhecendo. E então a graça veio para ele, porque ele estava reconhecendo que tudo é pelo Senhor, que nós somos dependentes dele, somos pecadores, miseráveis, e que somente o Senhor é que nos faz aceitável na presença de Deus. Porque o véu foi rasgado, foi para isso, para entender que foi através do sacrifício na cruz do Calvário que a gente tem esse elo com o Senhor, essa harmonia novamente com o Senhor. E o legalismo minha conduta me faz aceitável na presença de Deus. Então, se eu oro, se eu sou perfeita perante o Senhor me aceita. E não, o Senhor nos aceita pela graça, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, voltando para o legalismo, desprezo aqueles que não vivem como eu. Então, se não vive como eu, não pode estar perto de mim, não pode estar próximo a mim. Isso é legalismo, e isso o Senhor não se agrada, porque é pela graça, não é pelas obras, não é por nosso mérito, e sim pelo sacrifício do Senhor, por meio do nosso Senhor. Então agora nós vamos para o subtópico 2 do tópico 2, que diz, é possível negociar com Deus? É possível, igreja? Será que a gente consegue negociar com Deus? Se eu te fizer isso, tu me dá isso? E se eu sou abençoado, então eu vou agora adorar o Senhor, porque o Senhor me deu riquezas, eu vou agora adorar. Se Ele não me der, eu não adoro. Então só vou dar isso para a casa do Senhor se o Senhor me der isso. Essa negociação, ela é um pouquinho meio que pesada. O Senhor, Ele nos dá porque Ele quer nos abençoar, mas é por Ele, não por negociação. O Senhor não é Deus de barganha, a gente não pode barganhar com Deus. Estudiosos destacam que Zofar, ele tenta induzir a Jó a negociar com Deus, a fim de se ver livre de suas dificuldades. Se tu negociar com Deus, se tu disser para Deus, Deus, eu errei, eu pequei, me dá de volta minhas coisas. É nesse sentido que Zofar estava mostrando a teologia dele, destacando que ele estava induzindo Jó a negociar com Deus. Jó, ele não seguiu o tal conselho, pois não tinha uma fé interesseira.
Então, se Deus me dá, eu vou ter fé no Senhor? Não, Jó não era assim. Ele conhecia o Deus, ele reconhecia Deus, ele sabia que Deus era soberano, que ele era transcendente, mas que também tinha relacionamento com o ser humano, que se preocupava com o ser humano. Então, a fé dele não era interesseira. Se Deus me der, tão tal que ele disse no início, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Se aceitou o bem, por que não aceitar o mal de Deus? Tão difundida hoje no comércio da fé e barganha com Deus, essa teoria da prosperidade. Se tu fizer isso, me dá teu carro para o Senhor, tua casa para o Senhor, que Ele vai te dar muito mais. E a pessoa fica na miséria e querendo barganhar com Deus, perde tudo que tem, deixa a família sem teto para poder dar para o homem, e o homem usando o nome de Deus, como se Deus fosse Deus de barganha, de negociar. É essa teologia de Zofar. Deus não é Deus para barganhar, Ele dá para quem Ele quer, do jeito que Ele quer, como Ele quer. E tanto os justos como os ímpios, eles passam por provas, tribulações, como também são abençoados. Aleluia, glória a Jesus. Entretanto, a ideia de arrependimento de Zofar é mais de natureza externa do que interna. O que está em vista é uma teologia de moralismo salvífico em vez de graça, né? Perdão, estou trocando, me perdoe. Era exatamente isso que Satanás desejava que Jó fizesse. O diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira. Ele, com base nessa teoria de Zofar, ele achava que se Jó fosse questionar com Deus ou dizer para Deus, me cura disso, meu Senhor, meu Deus, me devolve tudo, que eu vou ali te honrar, eu vou te adorar, eu reconheço que eu pequei e tu vai me devolver tudo de volta. E o diabo acusou Jó de ter uma fé interesseira, assim como Zofar também estava fazendo, com base nas promessas de prosperidade em troca de sua obediência. Se Jó tivesse seguido o conselho de Zofar, teria feito exatamente o que o inimigo queria, o que Satanás queria. Então a gente nunca pode aceitar, dizer amém para as acusações se a gente está ciente. A gente tem que buscar a Deus, dizer para Deus, para que Ele venha com sua mão de justiça e orar por as pessoas que nos acusam, mas nunca, jamais reconhecer algo que as pessoas estão ali julgando só para que a situação se acalme. Não, passemos pela prova, chorando, gemendo, mas confiando no Senhor, nunca se entregando para o que Satanás quer para nossas vidas, nunca desistindo das promessas do Senhor para as nossas vidas, nunca desistindo do que o Senhor tem para nossas vidas, porque é grande e eu creio que muito mais Ele vai fazer na vida de cada um de nós. Agora nós vamos para o subtópico 3, a angústia de Jó. Diante das insistentes acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimos, está lá no capítulo 12 ao capítulo 13. Então, Deus estava em silêncio porque Ele estava ali vendo tudo, mas Ele estava com Jó. Ele só estava provando e mostrando para Satanás que Jó era o que o Senhor estava dizendo, porque o Senhor conhecia o coração de Jó. Ele sabia da intenção de Jó, sabia que Jó era temente ao Senhor, sabia que Jó era sincero e honesto, verdadeiro. Mas Jó ficou assim, diante do silêncio de Deus. Ele teve um desânimo, teve o sinal de desânimo. Parece estar desiludido, angustiado. Jó, ele pareceu nesses capítulos se mostrar desiludido, angustiado, por não ter resposta, por Deus não falar, não defender ele. Ele manifesta de vez toda a sua condição humana. O justo sofre. Sofre sim, igreja. Se Jó seguisse o conselho de Zofar, estaria assinando um termo de confissão, assumindo algo que não havia feito. Ele sabia de sua integridade e por isso não se sujeita a esse capricho do amigo. Isso lança num dilema angustiante. No capítulo 14, ele demonstra que sua esperança estava desvanecendo, comparando-se a uma flor que é cortada, uma sombra que desaparece e um empregado que trabalha, mas que logo é dispensado. Qual o sentido da vida nessas circunstâncias? Haveria esperança?
Jó parece estar desiludido. Até mesmo uma árvore, quando tem seu tronco cortado, volta a ter brotos novamente. Mas isso não acontecia com o homem. Nesse aspecto, o homem se assemelhava mais à água que evapora ou que se infiltra na terra. Diante desse quadro, Jó se pergunta: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Jó capítulo 14, versos 14. Era a pergunta de um homem crente e piedoso, porém angustiado, que não tem medo de expressar sua verdadeira condição humana. E nós devemos ter como exemplo Jó, não ter medo de expressar a nossa condição humana, de sabermos que somos pecadores, que desanimamos quando nos acusam, que nos angustiamos, que nos entristecemos, que dá vontade de desistir, mas que a gente tem que ter a confiança e a esperança no Senhor, que Ele está ali segurando em nossas mãos e que Ele não nos abandona. Síntese do tópico 2. Zofar tenta uma espécie de purificação moral de Jó, conclamando-o ao arrependimento ritualístico. Tópico 3. Agora nós vamos para o tópico 3. No tópico 3, o título é que Deus julga e castiga os pecadores. A gente viu que muitos que estão passando por situações nem sempre é castigo de Deus. Às vezes é um ensinamento, é uma provação e não castigo. A gente não tem que tomar tudo que a gente passa como castigo divino, mas sim como uma aprendizagem, um ensinamento, um aperfeiçoamento, um amadurecimento espiritual. E Zofar, ele faz segundo discurso no capítulo 20. Lembra Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de ilusão e dura apenas um instante. Aí tem uma imagem, né? Estou falido. Então, se a pessoa estava prosperando e de repente faliu, é porque era ímpio. Era essa a imagem que eles tinham, de que a prosperidade dos ímpios era uma ilusão. Durava um pouco tempo, aí depois acabava. Então, se Jó prosperou, então acabou tudo, é porque ele estava em pecado. Durou só até o momento em que o Senhor permitiu. E depois o Senhor puniu a mão sobre Jó. Era esse o pensamento deles, a teologia deles, a acusação deles para Jó. Então, o castigo dos maus é o que eles diziam eles tinham que os maus sempre seriam castigados e os bons não eram castigados. O capítulo 20, ele mostra nesse discurso de Zofar. Nele, Zofar lembra a Jó que a aparente prosperidade dos ímpios não passa de uma ilusão e dura apenas um instante. Na verdade, ele repete o que os seus outros amigos já há muito vinham dizendo. Jó capítulo 20, versos 5. Então, ele estava só repetindo o que os outros amigos estavam dizendo. Estava sendo um círculo vicioso, onde todos estavam acusando Jó, só que cada vez um mais rígido, mais duro do que o outro, até chegar no Zofar, que foi o terceiro amigo em que acusou, fez acusações mais duras. E os versículos 12 a 14 desse mesmo capítulo são usados por Zofar para comparar o deleite do ímpio a uma comida envenenada. Ela pode saciar, mas proporcionará uma indigestão trágica. Jó capítulo 20, versos 14. Ele diz assim: tu vai comer, ele vai te saciar, mas ele também te envenena. É o pecado, é assim como tu está fazendo, Jó. Tu está em pecado. Tu estava bem, mas depois tu te envenenou com o teu pecado escondido, com o teu pecado oculto, com o pecado que tu está cometendo. Foi bom por um período, mas depois que tu engoliu, a digestão foi trágica. É isso que eles estão querendo dizer. Dessa forma, tudo que o ímpio adquiriu de forma desonesta e pecaminosa, terá que devolver e restituir. Jó capítulo 20, versos 18. E esse ímpio terá como adversário o próprio Deus, que o julgará e o punirá. Jó capítulo 20, versos de 27 a 29. Então aqui ele está mostrando que Deus acusando Jó, que Jó, ele pegou pegou tudo que ele tinha de forma desonesta, roubando, não ajudando os próximos necessitados. É essa acusação que ele estava fazendo, e ele devia restituir. Restitui o que tu roubou, o que os teus filhos tinham e tudo, porque tu fez foi tirar. Se tu estava prosperando é porque tu estava tirando de alguém, tu estava roubando de alguém, tu não ajudou os necessitados. Era isso que ele estava acusando. E ele diz que o ímpio, ele tem como adversário o próprio Deus. Aleluia. E que Deus julga e pune. Era isso, essa acusação que eles também
ele também havia alegado contra Jó. Então agora vamos para o subtópico 2, Jó diante de um paradoxo. Então agora vamos ver, o capítulo 21 traz a resposta de Jó ao argumento de Zofar, acerca de que os ímpios poderiam ser punidos. Passam eles os seus dias em prosperidades e em paz, descem à sepultura. Jó capítulo 21, versos 13. Aqui também, quando eu li essa passagem, estava estudando a revista, também lembrei do Salmo 73 de Asaf, onde Asaf ele diz que, lá no verso 2, quanto a mim, os meus pés quase se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios. Aí lá no verso 17 diz assim, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, os ímpios, eles podem sim, durante essa vida, até o dia da morte, até o descer da sepultura, como foi o caso de Lázaro e o rico. O rico estava prosperando, morreu tranquilo, mas depois, na outra vida, na eternidade, que a gente sabe que nós temos os dois caminhos, que a gente também faz essa escolha por nossa conta, que pelo Senhor a escolha seria estar com Ele, mas a escolha é de cada um, é individual. E a escolha do rico foi de viver bem nessa vida sem olhar para o próximo, só olhar para ele. E Lázaro ali sofreu, mas na eternidade, após essa vida perante o Senhor, ele teve que gozar ali da salvação, estar no seio de Abraão, do lado do Pai. Aleluia. E assim Asaf, ele também escreveu que antes ele caía em pecado, porque ele via que todo ímpio estava prosperando, vivia bem, morria e estava tudo bem, até que Deus, quando ele encontrou, teve a revelação de Deus, e Deus mostrou qual era o castigo dos ímpios. Os ímpios tinham a condenação, que eles podiam estar fazendo a maldade aqui, não olhando para o próximo, não fazendo a vontade do Senhor, não obedecendo a palavra do Senhor, rejeitando a salvação, mas que eles tinham o caminho deles, eles tinham a punição deles, que não era para sempre que eles iam gozar essa vida de paz e prosperidade. Eles podem até descer a sepultura em paz, mas o destino final da eternidade, dessa escolha de quem faz sempre o mal, é que vai direto para o lago do fogo do inferno. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer salvar. Ele é vida, Ele quer dar vida, a vida em abundância. Ele tem vida em abundância para dar. Aleluia. Glória a Jesus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. O capítulo 21, como o Senhor disse, traz a resposta de Jó, para o argumento de Zofar. Para o patriarca, a tese de Zofar, de que os ímpios são sempre punidos, era contraditada pelas experiências. Os ímpios poderiam sim ser punidos, mas isso nem sempre parecia acontecer conforme descrito. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se esforçam em poder? Jó capítulo 21, verso 7. Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Jó capítulo 21, versos 8. Além de terem vida longa, eles passavam seus dias em total regalia e morriam em total felicidade. Como podemos constatar nesse versículo, passam eles os seus dias em prosperidade e em paz e descem à sepultura. Também, além de Rico e Lázaro, também a gente lembrei que nem sempre é alguém que está passando por uma situação é porque pecou. Tem lá naquela passagem em Lucas 16 que fala, não sei se é Lucas, é João, não é João, que fala do João 9, capítulo 9, João capítulo 9, que fala do cego, que os discípulos perguntam, os apóstolos perguntam, os discípulos perguntam ao Senhor, quem pecou, foi ele ou foi seus pais para que nascesse cego? E o Senhor diz, não, nem ele nem os seus pais, é para que a glória de Deus viesse estar a público, É isso que acontece, muitas vezes é para a glória de Deus. A pessoa está passando por uma situação, mas é para a glória de Deus, e não porque houve um pecado. Amém? Agora nós vamos para o subtópico 3. A verdade vem à tona. A lei da retribuição não se aplica
a todas as esferas da existência humana, nem explica os caminhos soberanos do Altíssimo. Então, nem sempre a lei da semeadura vai se aplicar a todas as pessoas. De você ser uma pessoa boa e vai ser sempre passar por coisas boas. Não, você pode ser uma pessoa boa, justa, temente ao Senhor e ter que passar por provas, por lutas, por tribulações. Como também pessoas ímpias nem sempre vai sofrer. Vai ter pessoas ímpias que prosperam até o dia de morrer, morre tranquilo, numa tranquilidade, mas o galardão vem depois, para cada um. A lei da semeadura, ela não se aplica para todos, pois Deus, ele também faz o seu sol se levante, faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versos 45. Aqui mostra a graça comum de Deus. Por que graça comum? Graça comum é porque é para todos. O Senhor não faz acepção de pessoa. Ele derrama bênção sobre todos, sobre os bons, sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. O sol e a chuva sobre os bons e maus, justos e injustos. Isso é a graça comum. Deus, ele não faz acepção de pessoa, mas tem a graça salvífica. Essa graça salvífica é para aqueles que abrem o coração para o Senhor, aqueles que reconhecem que o Senhor Jesus é o único suficiente Salvador de nossas vidas. E há o arrependimento e há a transformação, e aí vem a graça salvífica, que é pelo meio do sacrifício da cruz no Calvário, pelo Senhor Jesus Cristo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por ele, para nos salvar, para nos perdoar, e ele está aqui de braços abertos, esperando os que aceitarem e desejarem servi-lo. E aí vem a graça salvífica. Glória a Jesus. Aleluia. Síntese do tópico 3. Zofar diz que todos os maus são punidos, mas Jó apresenta um paradoxo. A experiência mostra que muitos deles são bem-sucedidos. Então Jó, ele viu na experiência dele, não só na vivência, como ele viu muitos ímpios passando por prosperidades, como ele, como justo, estava passando por uma tribulação. Então, esse paradoxo foi com a experiência dele, ele viu que nem sempre Deus está punindo pessoas quando a pessoa está passando por uma tribulação. Agora nós vamos para a conclusão, que diz: vimos como Jó continua sua defesa contra os argumentos de seus amigos, que insistem em acusá-lo de pecado. Então Jó, ele continua se defendendo, os amigos ali acusando e ele se defendendo, porque ele sabia que ele estava falando a verdade, ele estava com a verdade. Então ele está convencido de que ele é inocente e que não cometeu nada que justifique o tamanho sofrimento. Ele tinha essa certeza, ele estava sofrendo, ele não sabia o porquê, mas ele tinha essa convicção de que ele era inocente, porque ele sabia o que ele estava fazendo perante o Senhor. Ele sabia que ele estava ali tendo intimidade com o Senhor, que ele sacrificava tanto por ele como pelos filhos, principalmente pelos filhos. A gente sabia que a cada filho ele oferecia um sacrifício e não um sacrifício por todos os filhos. Jó era tão temente a Deus que ele todos os dias pela madrugada ele buscava ao Senhor, ele adorava o Senhor, ele temia o Senhor. Mas mesmo assim, os seus amigos estavam ali. Jó, mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. Jó não blasfemou. Perdeu família, perdeu bens, perdeu servo, perdeu alguns amigos, e os que ficaram do lado dele, que saíram dizendo que foram para se condoer com ele, ainda estavam acusando, dizendo palavras duras com ele, mas de maneira alguma ele blasfemou contra Deus. E Deus já sabia disso, como ele sabe de todas as coisas. Ele é um Deus soberano. Ele é quem conhece o meu e o teu coração. Ele é quem é o nosso juiz, o nosso advogado. E nós só temos que confiar, acreditar que tudo tem um propósito. Se há tribulação, se há alguma prova, alguma luta, confiemos no Senhor, porque os amigos de Jó, por desconhecerem as razões de seu sofrimento, o acusaram. Assim como muita gente que não conhece a razão do nosso sofrimento, a razão de nós passarmos por algumas coisas, nos acusam.
de forma até impiedosa, como eles foram com o patriarca, por desconhecer a ação de Deus nesse episódio. E muitas coisas Deus está fazendo em nossas vidas e as pessoas não sabem. Chega ao limite do desespero e desesperança, assim como Jó, ele chegou ao limite do desespero e também da desesperança. Todavia, como das outras vezes, ele mesmo angustiado e não sabendo como Deus permite tudo isso, Jó não diz palavras blasfematórias contra o seu Criador. E que nós venhamos também ser como Jó. Passemos pelo que tivermos que passar, mas nunca blasfemar contra Deus. Nunca murmurar pelo que estamos passando. Não questionarmos, porque o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito para nossas vidas. Ao invés de murmurarmos, ao invés de questionarmos, adoremos ao nosso Deus, que é digno de toda honra, toda glória e toda adoração. Para refletir, agora vamos para o questionamento. O que Zofá defende? Zofá defende que o sofrimento de Jó fazia parte de um sábio julgamento divino, pois para ele, Deus demonstra grande sabedoria em reprimir os maus. Do que Jó estava certo? O patriarca estava certo de que havia uma sabedoria do alto, que seus amigos desconheciam por completo e, quando revelada, ficaria ao seu lado. Quais os 3 passos que Zofá enumera para que Jó supostamente se arrependesse e convertesse? Ele enumera 3 passos para que isso aconteça: a conduta correta, a oração e a renúncia ao pecado. 4. Que sinais o patriarca Jó dá diante das acusações dos amigos e do silêncio de Deus? Diante das insistências acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó dá sinais de desânimo. Ele se sentiu desanimado. O que Jó havia constatado aos ímpios, né? Jó havia constatado que os ímpios pareciam gozar de longevidade e prosperidade. Então, a fonte e os créditos, a fonte foi tirada da revista Lições Bíblicas Adultos, CPAD, 4º trimestre de 2020, e o slide foi desenvolvido pelo EBD Panorama. E aqui finalizo agradecendo a Deus em primeiro lugar por tudo que Ele tem feito, ainda fará, mas principalmente pelo que Ele é na minha vida, na vida da igreja. E agradecer aos meus pastores, Normandi e Socorro Murana, por confiar esse ministério em minhas mãos. Que Deus venha abençoar grandemente a vida deles e de toda a sua família. E agradeço a todos que chegaram até aqui, até o final, aprendendo mais do Senhor comigo, porque eu também estou aprendendo. E agradeço a todos, que Deus venha abençoar, venha dar conhecimento, sabedoria, inteligência espiritual e discernimento para que não venhamos ser enganados, porque os dias são maus. Que Deus abençoe cada um. Amém?